Mas, para início da nossa preleção de hoje, nós vamos fazer uma pequena oração e aí, em seguida, daremos o desenvolvimento do tema. Senhor Jesus, mestre amigo, companheiro inseparável de todas as horas, estamos aqui nesta manhã com as pessoas que frequentam a egrégora do Centro Espírita Harmonia, buscando consolo para as suas dores, levando a ti a sua palavra através da tua boa nova, dos evangelhos, que hoje serão os de Marcos e Mateus, onde discorreremos sobre o tema dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na certeza do amparo dos benfeitores que nos assessoram no mundo invisível, nos colocamos como um servidor e que assim possa, através de nós, palavras de consolo chegarem aos corações dos que sofrem. E na certeza do teu amparo, damos por iniciado ou por iniciada a preleção doutrinária de hoje. Que Jesus esteja conosco, nos proteja, nos guarde e nos guie, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, dito isso, nós vamos falar sobre o tema retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dai a César o que é de César. Essa passagem ela está no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Daí vem primeiro um questionamento. Por que no meio de tantas lições que esse capítulo nos traz, como um mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores, ele joga Kardec no meio, dai a César o que é de César, e em seguida vem as instruções dos espíritos, a lei de amor, aí fala sobre o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos e por aí vai. Então, o primeiro questionamento que eu fiz ao ser convocado a falar sobre esse tema foi entender dentro do capítulo por que Kardec coloca logo em seguida a passagem dai a César o que é de César. Então, a gente está falando de um tema, que é um tema maior, que é amar o próximo como a si mesmo. E por que vamos entender qual é o motivo da colocação de dar a César o que é de César nesse caminho de desenvolvimento do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ler a passagem para que tenhamos clareza e eu consiga tentar fazer a interpretação do que foi dito aqui pelos apóstolos. E assim começa em Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17, os versículos. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Fecha aspas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Olha bem. Jesus, porém, que desconhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo eles apresentado um denário, que era a moeda da época, que equivalia a um dia de trabalho, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? Responderam: De César. Então observou-lhes Jesus, dizendo: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa é a passagem que abre o comentário de Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para fazermos o comentário, nós precisamos primeiro entender um pouco daquilo que se dá durante o desenvolvimento dessa passagem. Primeiro, vocês precisam compreender que os fariseus eram um povo da época, eram judeus, e que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio início, ele vai ter explicações sobre os publicanos, sobre os fariseus, sobre os escribas. Então, os fariseus eram uma seita. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel.
doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Então, os fariseus também eram os estudiosos, doutores da lei. Mas só que eles não foram falar com Jesus. A primeira parte é que eles mandam os discípulos. Então, para enredá-lo, com as suas próprias palavras, mandaram então seus discípulos. Aí os discípulos, quem eram os discípulos? Eram aqueles pretendentes ou os aspirantes a serem os rabinos, que seriam também os que estariam no sinédrio, na sinagoga, fazendo a interpretação, a hermenêutica, a exegese das escrituras do Velho Testamento, que eram as leis de Moisés. Então, mas foram também com eles os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram também judeus, mas que tinham uma inclinação, é como se fossem partidos, né? Partidos políticos. Dentro da própria Constituição, tinham partidários de Roma. Os herodianos eram como se fossem aqueles que bajulavam os romanos. Então, tinham interesse naquilo que Roma fazia, porque conseguia com aquilo, como hoje, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, ou melhor, qualquer coincidência é mera semelhança, ou vice-versa, não sei. Mas é como hoje a gente vê, né, os conchavos políticos de bastidores, os interesses escusos que às vezes se faz com as políticas e com os políticos para os interesses pessoais em detrimento do coletivo. Então, os herodianos eram aqueles que, na época, quem era o imperador era Herodes o Grande. Aquele momento, portanto, se dava uma transição, que era para os governadores, que iam coletar os impostos, são nós os coletores de impostos, que passou a ser Pôncio Pilatos, muito conhecido por todos nós, que naquela época, na Judéia, que tinha Jerusalém, a região da Palestina, que era uma província, que hoje, até hoje, tem guerras lá, guerras fratricidas, né? O povo palestino, o povo de Israel, e aquela luta que tem na faixa de Gaza, que até hoje aquilo ali é motivo de guerra e de dissensões e de contendas. É incrível isso. Por que então Jesus vai para aquela região? Aí são outros questionamentos que não vai caber hoje nós falarmos. Mas então, os herodianos, portanto, eram aqueles bajuladores de Roma e que também viviam no sinédrio com direito à fala. Então ele mandou os discípulos, que eram os aspirantes para serem rabinos, com os herodianos para falar com Jesus. Então, quando esses vão, significa, portanto, que já há aí uma possibilidade. Se Jesus disse que é para pagar o imposto, ele ia ser rechaçado por aqueles que eram contrários ao pagamento dos impostos. Os fariseus eram contrários, ou seja, os discípulos eram, portanto, contrários ao pagamento dos impostos. Já os herodianos tinham interesse que se pagasse o imposto, mesmo não querendo, porque eles eram tipo a voz, como se fosse a voz, dentro do sinédrio, dos interesses de Roma. Então, era como se fosse aqueles políticos que ficam na Câmara com defesas de determinados nichos da sociedade, que é legítimo. Lá você tem representantes de várias áreas, dos empresários, dos agricultores, dos trabalhadores, e os deputados têm essa função. Mas então, é como se os herodianos estivessem dentro do sinédrio defendendo interesses de Roma. E os interesses de Roma era por quê? Eles queriam continuar cobrando os impostos, porque uma característica da dominação romana era essa. Ele dominava todas as províncias, os locais lá onde eles estavam expandindo o seu império, mas ele preservava a cultura, os hábitos, as crenças, a religião, ele deixava que as pessoas seguissem os seus encaminhamentos, porém, eles tinham que fazer a contribuição dos impostos. Esse era o primeiro movimento que tinha ali para engabelar Jesus, ou tentar colocar Jesus no contraditório, que não foi a primeira vez que Jesus passou por isso. Nós temos outros exemplos na passagem dos mandamentos, quais seriam os mandamentos mais importantes, porque se ele fala de um e não fala do outro, ele estaria contrariando as leis de Moisés. Então, ele muito sábio, ele dizia: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele faz isso, ele contempla todos os mandamentos e não diz que aqueles mandamentos teriam uns ou outros que tinham mais restrições ao momento histórico e que, portanto, era um novo momento de Jesus chegando na Terra, como hoje ele mandou o Consolador prometido, que nós entendemos que é o Espiritismo. Para cada avanço civilizatório, nós vamos tendo o desenvolvimento das ideias, tirando a forma alegórica, falando sobre a forma mais clara, e assim se dá o desenvolvimento. Teve a passagem também da mulher adúltera, que eles queriam que Jesus entrasse no contraditório, porque mandava-se a lapidação da mulher que adulterava. Só que Jesus não podia contrariar a lei de Deus, que era a lei de amor. Então, se ele dissesse apedreja, ele contrariava as leis de Deus, a lei do amor que rege o perdão, que rege a compaixão, que visa a compaixão. Então, ele não disse que apedrejasse, porque senão ele contraria a lei do Pai, mas também ele não disse que não apedrejasse,
Porque se ele diz para não apedrejar, ele simplesmente iria entrar em contradição com a lei de Moisés, que mandava apedrejar. Então, a gente tinha ali Jesus como um grande sábio que entrava em contato com esse povo, que era o tempo todo querendo derrubar. São aquelas pessoas que chegam à nossa volta, nos, às vezes, seduzindo, com elogios, ou às vezes com uma voz melíflua, ou com aquele tipo de cortejamento, para que a gente possa entrar por ali, e aí se perde, vai nos enredando, né? Nos enredando, nos emaranhando, e quando a gente percebe, a gente já se perdeu. Jesus não. Jesus era a consciência manifesta, o divino manifesto no humano, era o Jesus Cristo, Cristo que é ungido, Jesus, o personagem humano. Então ele sabia de tudo, ele sabia onde estavam, onde as cobras dormiam, as raposas, os lobos em pele de cordeiro, os sepulcros caiados. Então, quando eles queriam pegar Jesus no apedrejamento da mulher adúltera, aquela frase, quem dentre vós não tiveres equivocado, que atire a primeira pedra. E dentre os mais velhos até os mais moços foram se afastando. Os mais velhos, portanto, porque tinham mais equívocos, mais delitos, mais transgressões à lei, foram se afastando até os mais moços, quando ele ficou com eles, assim, portanto, eles não te condenam, eu também não te condeno. Vais e não tornes a pecar. Pecar no sentido de errar o alvo, no sentido de pecado que a gente construiu na visão judaico-cristã, é um pecado de um Deus punitivo, um Deus antropomórfico, que a gente não coaduna e não compactua com essa visão. Mas a gente entende que o Deus nosso é o Deus do amor. Portanto, não voltes a errar, não voltes a se equivocar, não voltes a errar o alvo. Então, vários momentos nós tínhamos Jesus sendo tentado a ser pego no contraditório. E aqui não foi diferente. Então, os herodianos e os discípulos tentaram ver a Jesus, como é que ele lidava com isso. Qual a sua opinião? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E aí Jesus, muito sabiamente, falou assim, o que está nessa moeda? Veja o que tem aí. A imagem de César. Então, dai a César o que é dele e dai a Deus o que é de Deus. Esse movimento, portanto, cabe uma passagem de uma leitura, de uma mensagem que eu acho que vai ilustrar mais do que as minhas interpretações. Então, vamos lá. Nós temos aqui a obra de Emmanuel, né, que é Os Evangelhos por Emmanuel. São verdadeiros tratados que a FEB teve como contribuição, pegando o comentário de Emmanuel, as passagens do Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. O de Mateus é dessa grossura. O de Marcos é dessa daqui. Então, como que foi citado Marcos e Mateus, eu fui lá na literatura que Emmanuel trouxe através da psicografia do venerando apóstolo Chico Xavier, tudo que ele falou do versículo citado, que tem publicado até o momento no Reformador, no Pão Nosso, no Vinho de Luz, a FEB fez esse compêndio e trouxe um material vasto para nosso estudo. Então, eu fui lá e pesquisei e vi que no Evangelho de Mateus 22, 21, tinha 3 mensagens. Uma mensagem que chamada Diante de Deus e de César, publicada no livro Dinheiro, justamente psicografado por Chico e o espírito Emmanuel. Tem também Jesus e César, publicado na Coletânea do Além, na editora LAC, que é o capítulo Jesus e César. E nós vamos ter em Marcos 2 também passagens que Emmanuel nos traz falando sobre essa passagem do Evangelho. Em Marcos, então, temos Marcos 12, 17, que é uma mensagem chamada Nós e César, que foi publicada no livro Pão Nosso, na coleção Fonte Viva. E temos Minutos de Deus, que também foi publicado na revista Reformador, uma revista que tem uma periodicidade muito alta, pela Federação Espírita, em 1953, em dezembro de 1953. Então, eu escolhi a mensagem aqui, uma de Mateus, para a gente poder abrir, e uma de Marcos, para a gente poder fechar, ou vice-versa. Eu vou ler aqui a de Mateus primeiro, que eu acho que cabe aqui para o nosso desenvolvimento. Então, na publicação da revista, do livro Dinheiro, veja o que Emmanuel nos traz. Diante de Deus e de César. Essa mensagem é melhor que a menor. Vamos lá. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhe em troca serviços sacrificiais por longo tempo. Porque nós pagamos impostos, achamos que, portanto, somos
estamos exonerados dos deveres enquanto cidadãos diante do reino de Deus, que também a terra é o reino de Deus, né? Se nós pudermos fazer o reino de Deus na terra, nós já vamos gozar da bem-aventurança e da tão sonhada paz que Jesus pôde gozar mesmo vivendo no mundo. Então, é justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. César não tem essa condição. Isso é Emmanuel falando. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Independente das leis de César, que são as leis humanas, dos governantes, das governanças, da justiça dos homens, nós temos uma lei maior que é a lei divina, e que todos nós, mesmo os governantes do mundo, estão sob a sua égide, sob me fugiu a palavra, sob o seu domínio. A lei de Deus é que domina tudo. Então, quando Emmanuel continua dizendo, examinando o assunto nestes termos, diante de César e de Deus, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala na acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres, sem esperar que César nos visite com exigência ou aguilhões, ou seja, com punições, com justiça em cima de, botando nosso nome no Serasa, no SPC, processando. Não vamos esperar que isso aconteça. O que quer dizer que cumpramos com o nosso dever de cidadãos do mundo, porque assim nós estaremos contribuindo com o que a lei divina nos propõe. Porque ordeiramente, com crítica, é óbvio, com análise, com discernimento, obedecendo aquilo que está imposto pelos homens, honrando aquilo que nos cabe, nós estaremos também contemplando as leis de Deus, porque ele é o gestor maior do planeta. Então, esse é o caminho que eu tenho entendido do que Emmanuel nos traz. Então, ele continua dizendo, o trabalho é regulamento da vida, e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar os outros é recomendação do céu, e em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. E ele finaliza. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros, e desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos hoje e sempre, em nome do Senhor. Esse final aqui é magistral. Eu vou repetir. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos, a entrega desinteressada, o altruísmo, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o amor genuíno, na abnegação, na benevolência, dentro daquilo que a gente sustenta, para não vivermos também as aparências, a hipocrisia que lá na época existiu e hoje também continua existindo, sendo verdadeiro com aquilo que vibra em nosso coração, para não ficarmos vivendo apenas nas máscaras do verniz social. Então, doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E, desse modo, César, que é o governador daqui da terra, ou do nosso país, ou do nosso estado, as lideranças, aquilo que seja, né? Na época, o César era o imperador, e desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos, e a servir-nos hoje e sempre em nome do Senhor. Porque quando cada um de nós, é o meu entendimento, fazemos a nossa parte, nós contribuímos para que o todo se harmonize. É essa a grande premissa. Quando nós nos conhecemos, nos transformamos, nos melhoramos, nos descobrimos, nós revelamos o nosso melhor.
sendo a nossa melhor versão. Em sendo a nossa melhor versão, e nós espíritas cristãos que somos, tendo o roteiro que é o Evangelho do Cristo a ser seguido, nós podemos ser uma contribuição para que César faça a função dele. Porque a gente pode extrapolar a análise para uma visão do que nossos representantes, eles são nada mais, nada menos do que aquilo que reflete a nossa sociedade, na sua maioria. Os sistemas democráticos, eles elegem os governadores, os prefeitos, os presidentes. Então, se temos presidentes, prefeitos e governadores que não agradam à maioria, eles são retirados e são trocados. Mas se agradam à maioria é ela que elege, é ela que coloca no poder. Claro que vamos ter aí vários fatores de manipulação das massas, do que a mídia pode fazer, não vamos entrar no mérito. Mas o nosso sistema democrático reza assim. Quem vota e que elege é a maioria daqueles que decidem. Se tivermos 100 pessoas, 55 votam em A e 45 votam em B, vai passar o que teve 55 votos. Esse é o nosso movimento. Então, como nós temos a representação das nossas governanças, fruto do que a massa elege, nós somos isso que vemos projetado lá. E muitos de nós que também não colocamos lá as pessoas que, porventura, estão passando nos cargos, nós também temos participação, porque, de alguma sorte, nós nos omitimos, nós não fazemos o que cabe a cada um de nós para transformarmos a realidade, nós não arregaçamos a manga, por isso que está lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fazer o que é de Deus é implantar na terra o reino de Deus, porque Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Ainda não era, mas é desse mundo quando o mundo contemplar as leis divinas, quando vivenciar o propósito que o Cristo nos deixou, que é os 2 mandamentos, que a gente pode resumir, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Deus que não está fora, o Deus interno, que é o Deus que habita em nós, que amando a nós mesmos, com alto perdão, alto amor, nós vamos conseguir nos conectar com o divino, que habita nos nossos corações, que habita na nossa essência. O arquétipo do divino, né, que a gente tem, o self, aquilo que a gente traz enquanto essência da centelha divina que somos. Quando cada um de nós nos conhecemos a ponto de fazermos evidenciar a nossa luz, como dizia lá nas Escrituras, colocar a luz sobre o alqueire e não debaixo do colocar a luz no candeeiro e não debaixo do alqueire. É assim que a gente pode fazer com que a pequena luz que eu tenha, mesmo que a minha seja de fifó, ela se revele. E assim eu possa ser uma contribuição para Deus, o governador, ou melhor, vamos falar de Jesus como governador do que nós entendemos melhor, que é mais próximo assim no sentido do que a referência que a gente tem aqui. Jesus é o governador planetário, então a gente vai estar trabalhando pela governança maior para que o planeta e o mundo seja um mundo mais fraterno, mais solidário e que a regeneração se instale e possamos gozar da felicidade que todos nós almejamos. Então, essa passagem ela é muito interessante porque nos convoca que César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos hoje e sempre em nome do Senhor, quando nós nos oferecemos o melhor de nós em favor dos outros. Aqui é o chamado para a fraternidade e para a caridade. Então, nessa perspectiva, o Evangelho vai trazer justamente isso. Como está dentro do capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, não façais aos outros aquilo que não quererias que fizessem a vós. Que está aqui, ó, em Mateus 7. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Então, dai a César o que é de César. Se ele cobra o tributo, aqui não entramos no mérito se a forma em que foi imposto foi através do despotismo, do autoritarismo, da arbitrariedade do povo romano, ou daquela civilização que foi o Império Romano, que entrava detonando tudo, fazendo o que eles fizeram com a história que aí vocês podem se debruçar. Mas se aquilo foi possível, foi pelas leis da vida, que muitas vezes acontece para o reajuste e para a construção, no meu ponto de vista, de dias melhores. Então, tudo nos é lícito, como diz Paulo, mas nem tudo nos convém. Então, nenhuma folha cairá sem que essa seja a vontade do Pai. Existem interpretações as mais variadas para cada uma dessas passagens, mas não temos tempo para fazer isso. O que a gente tem entendimento é que tudo que está aí é o que tem que ser. Obviamente que nós poderíamos fazer diferente, poderia ser um fado menos doloroso, poderia ser algo mais leve para que convivêssemos com mais harmonia. Mas o nível evolutivo da humanidade não permite que ainda atinjamos a tão sonhada paz, a tão sonhada plenitude que um dia a Terra terá, fruto das escolhas que os homens vão fazendo. À medida que nós vamos evoluindo no autoencontro, no autoconhecimento, no autodescobrimento, na autoiluminação, isso vai sendo repercutido na realidade externa, não a partir de mudanças de fora, mas um processo de mudança
interna, quando cada um daqueles presentes que nos ouvem e aqueles outros que não nos ouvem, mas também nas suas denominações religiosas ou nas não denominações religiosas, na sua religião pessoal, como eles queiram, se transformando no bem, que isso é uma coisa que permeia qualquer tipo de denominação religiosa ou até de não denominações religiosas, porque não é porque somos religiosos que somos melhores do que os que são agnósticos, dos que são ateus, ou de outros tipos de possibilidade de rótulos. O bem, ele é um movimento que está à disposição de todos que escolham fazer o bem. E o que seria o bem? Aquilo que nos leva para o mais, aquilo que nos promove, aquilo que nos aproxima daquilo que seria o ideal de uma vida, onde a fraternidade, a solidariedade e a caridade, no sentido lato, em que a doutrina espírita nos traz, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Quando tivermos essa caridade estipulada, ou melhor, vivenciada na Terra, nós gozaremos da paz, da tão sonhada paz. Então, respeitemos as leis humanas, vamos dar a César o que é de César, façamos a parte que nos cabe da declaração do imposto de renda, que aqui quem fala não é aquele que faz tudo direitinho, cometo delitos, transgrido, faço muitas coisas erradas, mas o que está sendo chamado é fazer direito o que é para ser feito, mesmo que nós saibamos que aquilo que nós estamos pagando dos tributos não estejam sendo utilizados da forma, às vezes, que seria que a gente gostaria que fosse. Tem desvios de verba, tem corrupções, tem colocações de recursos onde não deveria, não beneficiando aqueles que mais precisam. Isso a gente sabe. Mas o que cabe a nós é respeitar a lei. Se a lei está colocando isso e foi regulamentada, aprovada, nós temos que seguir a lei de trânsito. Se diz que a velocidade da via é X, eu não respeito sempre, você deve respeitar. Se você tem as leis de uma fila, para respeitar a fila de um banco. Então, tem leis que regem as relações sociais. E nós, que somos cidadãos, devemos respeitar as leis para que haja ordem, um pouco de ordem naquilo que é a vida aqui no mundo físico. Em vivendo essa ordem, no mundo externo, das leis humanas, nós vamos nos ajustando, seguindo as leis de Deus, as leis divinas, respeitando as leis humanas, para que aos poucos nós possamos instalar na Terra um verdadeiro santuário de paz. Mas se nós não cumprimos com as leis humanas, como foi aqui distribuído por Allan Kardec na sequência da interpretação, ele vai falar assim, ó, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito o pagamento desse tributo uma questão religiosa. Então, os judeus, eles trouxeram para o campo da religião, para discutir no campo da religião, para ver se eles conseguiam, de alguma sorte, se livrar desse tributo. Porque os judeus não tinham interesse nenhum em ficar pagando tributo, alimentando o Império Romano. Claro, todo mundo que paga tributo tem esse tipo de pensamento, poxa, ficar pagando imposto. Mas existem leis que falam que os impostos são necessários, a gente não vai entrar no mérito, para que a sociedade seja operacionalmente viável. Se nós não pagássemos impostos, nós não poderíamos distribuir de forma mais equânime ou de forma mais justa as riquezas. Que aí vem os questionamentos, né? A tributação pelas maiores riquezas, a tributação devia ser um pouco mais justa e mais equilibrada, no sentido de quem ganha mais pagar mais, quem ganha menos pagar menos, mas aqui não é o nosso processo de fala, mas é um motivo de reflexão, que a gente não vai estar aqui, fazendo nenhum tipo de partidarismo a isso ou aquilo. Aqui nossa função é tentar chegar ao entendimento do que foi dito aqui no Evangelho de Mateus e de Marcos, trazendo para a atualidade, para contextualizar, para que possamos trazer para o nosso dia a dia aquilo que o Evangelho traz, que é atemporal, e que em algum momento Jesus falava sobre forma alegórica, sobre forma de parábolas, e que com o tempo do desenvolvimento antropossócio-psicológico que a humanidade vai tendo, nós vamos tendo outras leituras do que estava sendo dito, mas não perde o valor quando ele dizia para aquele determinado povo, porque o nível de entendimento era um. Hoje nós temos o Espiritismo, que tirou o véu sobre a forma alegórica que o Cristo nos trouxe, para que nós tenhamos uma amplitude da compreensão do que estava dito nas passagens que Jesus pôde nos trazer, escrito pelos seus evangelistas. Obviamente, Jesus não deixou nada escrito. Então, ele vai dizer, o pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Não seria necessário perguntar isso a Jesus. Perguntou, porque isso aqui era uma coisa que estava com uma irritante questão para eles. Havia nessa pergunta uma armadilha, ou seja, ali havia um enredamento para tentar apertar Jesus.
contavam os que a formularam poder conforme a resposta, ou contavam os que a formularam poder conforme a resposta, excitar contra ele, Jesus, a autoridade romana. Queria colocar a autoridade romana colocar a autoridade romana em cima de Jesus. Ou os judeus dissidentes, também em cima de Jesus. Mas Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade dando-nos uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhes é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, é interessante a gente ler, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nele um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros, que está lá no início do capítulo 11, que eu falei nesse instante, Mateus 7, devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem, independente de ser material ou moral. É para ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Toda postergação de seus interesses. Não, eu li errado. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. O direito de um começa quando o outro termina. Aquele velho ditado, né? Popular. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, essa é a passagem que termina aqui. Dai a César o que é de César. E a nossa tentativa de extrapolar é meramente florear um pouco aquilo que já está muito claro, se vocês puderem ir para o capítulo 11 e depois de ouvir essa palestra, meditar, aprofundar um pouco mais. Isso é estudar as passagens. Eu, quando fui chamado a falar sobre esse tema, a gente tem assim o título, dá a César o que é de César. Poxa, o que eu vou falar sobre isso? Vai no Evangelho. Aí eu, poxa, vou pesquisar. Aí eu fui no Novo Testamento. Fui ler. Vi que só Mateus, Lucas e Marcos citou isso. João não fala sobre isso. Então está lá em Marcos, está lá em Mateus, está lá em Lucas. Li os três. A partir dos três, eu me desdobrei a pesquisar nos livros, em toda a literatura de Emmanuel, já que é Emmanuel que traz a passagem, ou melhor, já que foi trazido o tema da César que é de César, e Emmanuel é um dos que mais estudam o Evangelho, dentro dos espíritos que fazem a hermenêutica e a exegese do Evangelho, ele é um dos estudiosos consistentes do Evangelho. E aí eu fiz, olha, Emmanuel é minha referência, vou lá. Pego Emmanuel, como eu não vou varrer todos os livros de Emmanuel, pego um ou outro, vou aqui no compêndio, que a gente pode pegar e conseguir, como um vadimeco, encontrar os verbetes. E aí, através daquilo, nós vamos fazendo o aprofundamento e a tentativa do entendimento próximo daquilo que Jesus queria dizer. Mas tudo é fruto de interpretações. Por exemplo, os evangelistas escreveram o que ouviram de Jesus. Fica como canônicos, como evangelhos válidos, porque se repetiu nos 4. Beleza. Ou nos 3, no caso. Passa-se. Mas o que foi que Jesus disse de fato? E como foi que Mateus, que Marcos interpretou e que escreveu, tentando ser fidedigno ao que Jesus disse? Aí vem os vieses. Depois vem a tradução do aramaico para o grego, para o português. E aí vem quem está traduzindo. E vem as corrupções, né, das transcrições, de um modo geral. Então, a gente precisa também ter o nosso próprio entendimento, que é o nível que vocês alcançam. Então, não fiquem com o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como eu percebo, a partir das minhas premissas e dos meus pontos de vista, daquilo que eu consegui alcançar. Mas muitos de vocês têm um nível de alcance maior do que o meu, e outros têm um nível de alcance menor. E vocês vão ter um nível de alcance que é possível. E ok para isso. Mas é importante que vocês também façam a leitura. Porque numa leitura de uma passagem como essa, vem um insight, vem uma inspiração, vem uma intuição. Vocês acessam os seus arquivos do mundo inconsciente e podem ter alguns despertar de consciência que fazem com que vocês acessem ou vivenciem aquilo que é a proposta do que está na passagem. Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O meu nível de alcance é esse. É que nós precisamos viver do mundo respeitando as leis do mundo, mas não esquecendo que elas são regidas pelas leis de Deus. Os homens criam leis que são provisórias, que são passageiras. Haja visto o que foi feito com Moisés. E tinha leis divinas e tinha leis mosaicas, que Moisés criou 600 e poucas, salvo engano, eu vi em algum lugar,
600 e poucos preceitos, como sendo lei divina. Ele transformava em lei divina, mas não era lei divina, era a lei humana que ele tinha que fazer para conter o povo recalcitrante, o povo judeu. Então precisava se fazer aquele tipo de coerção, com às vezes passagens rígidas e duras, que levavam à interpretação de como se fosse um Deus punitivo, um Deus coercitivo, um Deus despótico, um Deus autoritário. Por quê? Para um povo rebelde, atrasado, que saía do paganismo, e tendo o povo judeu, os hebreus, como o primeiro povo monoteísta, eles precisavam fazer uma contenção. Então, a primeira revelação são as leis mosaicas. A segunda revelação é o Cristo. A terceira revelação é o Espiritismo. A sociedade amadurece, o povo amadurece, evolui. Consequentemente, nós vamos trazendo um tipo de leveza para as interpretações. Mas muitos querem ficar presos naquela letra que mata, não no espírito que vivifica. E ele fica preso na passagem ipsis literi, como está ali, interpreta ali quando convém. Mas quando é para interpretar do jeito que é, para expandir, para mudar algum tipo de comportamento daquelas pessoas que fazem as interpretações dos evangelhos, né, do Velho Testamento e do Novo, eles aí não olham. Isso nós temos motivos de várias controvérsias, e a gente não vai entrar no mérito também, aquelas passagens da reencarnação que está na Bíblia, está nas Escrituras, mas eles não conseguem enxergar e dão outras interpretações, e por aí vai. Então a gente tem aqui uma forma de convocação, é um convite que eu faço a vocês, que vão também estudando na fonte, para poderem fazerem outros níveis de compreensão daquilo que eu não consegui alcançar. Então, qual é a proposta? É viver nesse mundo, contemplando tudo aquilo que o mundo nos exige, obedecendo às regras de conduta social, porque elas vão necessariamente, se nós infringirmos a lei, nós seremos penalizados pela justiça. Então, a gente recomenda isso. Claro, a recomendação é feita por mim, mas eu sou um transgressor. Eu também transgrido as leis, e quantas vezes já transgredi várias das leis, que eu aqui não vou citar, porque seria mudar o objetivo da proposta. Eu estou tentando falar do Evangelho para a gente tentar alcançar o modelo, que é o idealizado, que é Jesus a nossa referência. Mas Jesus viveu no reino do humano, também expressando a sua humanidade. Nós estamos no nosso melhor nível, na nossa melhor versão. Como é que podemos melhorar mais? Nós só podemos melhorar não é mudando o comportamento, não é mudando a persona, não é fazendo ajustes externos para sermos enquadrados naquilo que exige a sociedade, para a gente ser aceito, para a gente ser amado, para a gente ser querido, para a gente ser pertencente, sentir pertencente. Para isso, nós fazemos verdadeiras violências, verdadeiras, a palavra violência, contra a nossa própria condição humana, de que nos expressamos ainda no nível X, mas para fazer jus àquilo que é exigido por fora, nós ficamos ali naquele papel, né, o verniz social, e fazendo um verdadeiro desserviço à nossa condição de pessoas ainda ignorantes, recalcitrantes, simples, perfectíveis, caminhando para esse movimento de perfeição. O que eu digo com isso não é que a gente, por sermos assim, que vamos fazer com que a sociedade seja um lugar insustentável de se conviver, não. É termos menos hipócritas vivendo no mundo, porque somos hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Somos lobos em pele de cordeiro, mas isso já é um avanço ser lobo em pele de cordeiro. Eu digo isso sempre, eu sou lobo em pele de cordeiro ainda, mas eu tenho a pele do cordeiro. Um dia eu serei essencialmente cordeiro, mas eu ainda não sou. Mas para se ajustar em algum momento, a gente precisa ser o cordeiro, para poder a gente conseguir transitar numa manifestação real. É apenas uma persona para conseguir alcançar os seus objetivos, olhando para dentro. Exemplo, nós sabemos que temos uma tendência à maledicência. Ok. Nós temos uma tendência, falando dos impostos, a transgredir. Botar ali na declaração um dependente que não é real, ou é mais ou menos real, você bota uma pessoa que se ajuda, aí você bota que fez um curso, mas aquele curso você sabe que não é de educação. Eu botava antes, por exemplo, Saraiva, quando eu tinha que pagar um monte de imposto, porque eu compro muito livro, aí eu botava lá, vê se passa. Aí eu metia lá, gastos com livros, aí tinha que botar o CNPJ da Saraiva, botava. Mas aí vinha, como é que fala aqui do imposto? Fazia eu não lembro agora, malha fina, aí dizia assim, não, você tem que corrigir. Saraiva não é educação, mas eu queria empurrar goela abaixo, poxa, tanto imposto que a gente paga, deixa eu botar o gasto que eu tenho com o livro, que eram livros para minha pós-graduação que eu fazia, nas várias que eu já fiz, e aí eu precisava querer de alguma sorte botar para ter um retorno. Isso é transgredir, isso é fazer
algo de encontro a dar a César o que é de César, mesmo que você se constranja em estar dando uma quantidade de imposto que a gente não vê revertido, mas aí não cabe a você, cabe a eles, com própria consciência deles. Você tem que seguir o que é a lei. A lei propõe isso. Obviamente que você tem movimentos que vão flexibilizar aqui, flexibilizar acolá, e aí se perdoando por isso. Eu me perdoo hoje, por isso que eu falo publicamente sobre isso. Se eu falo publicamente é porque eu já olhei para isso e vi que na minha condição de humano comum e imperfeito, ao longo desse périplo do átomo ao arcanjo, vivi condições muito piores, muito de maiores transgressões à lei, que hoje eu posso estar colhendo fruto daquelas escolhas que foram, por menos, equivocadas. Mas era o nível de consciência que eu conseguia alcançar. Então, lá atrás, no passado, eu degolei, mutilei, estuprei, roubei, fiz tudo. Como ser primitivo que vai evoluindo. Comi carne humana, antropófago, passamos por esses estágios. Hoje eu já não como seres humanos, não como carne humana. Já evoluí. Hoje eu já não degolo, posso degolar com palavra, mas já não mato, nunca matei ninguém nessa encarnação. Eu pretendo não matar ninguém, mas eu matava no passado. Eu não escravizo ninguém, mas eu escravizava. Eu corrompia, usava fala para desviar recursos. Então, muitas transgressões piores nós fizemos. Não dá a gente o direito de continuarmos entrando pelo caminho da justificativa egóica para manter os padrões do passado, não. O que eu quero dizer é olhar para isso e dizer assim, ok, eu vejo em você, Flávio, um transgressor, um maledicente, um autoritário, um invejoso, um ciumento, um possessivo, um egoísta. Eu vejo em você. Isso é um passo. Quando você reconhece isso, significa que você está dando um passo para o autodescobrimento. É diferente de negar, não, eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou uma pessoa solidária, eu sou fraterno, eu tenho esboços disso em mim, mas eu só consigo evidenciar isso na sua totalidade se eu olho para aquilo que ainda me prende no menos, e sem me condenar, sem me culpar por isso. Aí você inclui aquilo, transcende e transforma-se, e se ilumina, não negando, rejeitando, recalcando, colocando no plano inconsciente para não ser tomado de súbito com aquilo que do inconsciente foi reprimido e que não se sustenta o self pedindo para o ego, olha para isso, olha para isso, você não está olhando, aí vem com doenças autoimunes, vem com surtos psicóticos, transtornos depressivos profundos, problemas de doenças autoimunes, vem problemas de gastrite e as mais variadas doenças psicossomáticas que nos acometem o tempo todo. Essa perspectiva, portanto, nos faz ir finalizando a nossa exposição, dizendo que é preciso, sim, dar a César o que é de César, para que a gente, se ajustando com as leis humanas, possamos também nos ajustarmos automaticamente com as leis divinas, porque a gerência maior é a gerência divina. César está a serviço de Deus. E quando nós, portanto, respeitamos as leis humanas, nós estamos caminhando para o respeito, indiretamente, às leis divinas. Mas não esquecer de dar a Deus o que é de Deus é o tempo da sua doação ao que é o divino. E que também no humano, você está na imanência no corpo para alcançar a transcendência. É no imanente que nós transcendemos. Não viver apenas no mundo da transcendência, achando que não precisamos viver também a conquista do mundo. Peixinho, André Luiz Peixinho, que era o presidente da gestão anterior da Federação Espírita do Estado da Bahia, ele dizia assim, se a gente não tem competência para alcançar o reino, se não temos competência para alcançar o reino da Terra, como é que podemos ter competência para alcançar o reino dos céus? Precisamos ter competência para alcançar o reino da Terra. E para isso é preciso que vocês se qualifiquem, que vocês se capacitem, que vocês invistam em educação, em estudo, em melhoria da reforma dos seus hábitos de leitura, de programas televisivos, para que vocês tenham qualificação para alcançar um mínimo de conforto no mundo, para que assim vocês tenham condições também de alcançar o reino dos céus. Uma coisa não anula a outra. Eu estou lendo agora, relendo Paulo Estevão. Eu finalizo aqui e leio a mensagem do evangelista Marcos. Eu estou lendo Paulo Estevão pela segunda vez. É uma obra magistral. Eu estou entrando no capítulo da segunda parte, o Tecelão. Eu passei pela passagem de Paulo, eu vou dar uns spoilers aqui para ver se vocês leem. É muito difícil que vocês leiam, porque muita gente não gosta de ler. Infelizmente, nosso país é um país que lê muito pouco. A média do brasileiro é de 3 a 4 livros por ano, incluindo livros didáticos e paradidáticos. A França era 16, caiu para 14, o Ministério da Cultura e Educação se preocupou para fazer políticas de incentivo à leitura. Aqui no nosso país, nós estamos vendo aí nossos governantes querendo fazer política de taxação de livro, dizendo que artigo de luxo, artigo de rico, isso para mim é um assinte.
a condição de mera de entendimento de que a cultura, a literatura, os livros são fruto de um patrimônio que a humanidade necessita para cada vez mais ter acesso a eles, poderem avançar no conhecimento. Então, a gente lê muito pouco. Então, vocês não vão ler Paulo Estevam, é um livro que, na versão que eu tenho, tem 600 e poucas páginas, na versão antiga. Então, eu li, em média, já fiz a conta do tempo que eu levo para ler, dá, em média, 23 horas, 22 horas para eu ler o livro todo. Estou no meio da leitura ainda. Então, lá tem uma passagem de Saulo, que era o vaidoso doutor da lei do Sinédrio, como aqui foi dito, ele era um doutor da lei, portanto, um judeu, e que foi receber o cargo no Sinédrio de Gamaliel, que era o sumo sacerdote. Então, Saulo iria ocupar aquela função. Só que Saulo estava perdido no orgulho. Saulo foi um assassino, foi um orgulhoso, prepotente, enquanto Saulo. Então, a gente vê Paulo, que é a transformação de Saulo em Paulo, numa mesma encarnação, ele consegue se iluminar. E eu peguei aquela passagem da estrada de Damasco, que coisa incrível, porque ele foi perseguir Ananias. Ananias foi aquele discípulo do Cristo que viveu o madeiro, viu Jesus sendo crucificado, e como discípulo da Casa do Caminho, ou da Igreja do Caminho, que Pedro, Tiago e João assessoravam e acolhiam todos os pobres da época, e que faziam um serviço que os judeus não estavam fazendo. E Estevão, que era Gesiel, que foi levado numa galé para ser escravizado, cuidou de um patrício romano com tanto amor e deferência, que estava com um tipo de peste, e ele se contaminou, queriam jogar ele ao mar, o cara ficou tão grato que deixou Gesiel ser lançado lá nas margens do rio. Um ladrão foi querer roubar ele, levou ele para casa, levou ele para os que trabalhavam para o Cristo, que transportou para a Casa do Caminho, lá de Pedro, e chegando lá, Saulo, orgulhoso e prepotente, entrou e quis perseguir os cristãos a qualquer custo. Passou por um tormento, então a vaidade, a prepotência, orgulhoso que ele era, e ele conseguiu, olhando para dentro, na cegueira imposta, numa estrada do deserto de Damasco, ele vê uma luz em pleno sol de meio-dia com 3 ajudantes, ele fica cego, e ao ficar cego, ele vê Jesus. E Jesus, Saulo, por que me persegue, Saulo? Por que me persegues? Apedrejou Estevão, e que era irmão de Abigail. Abigail presenciou o apedrejamento, tristemente, vendo ali o seu irmão sendo apedrejado. Estevão, mesmo indo para o martírio, dizia, Saulo é bom. Se ele defende Moisés com essa veemência, quando ele conheceu Cristo, defenderá igual. E Saulo agoniado, como é que o cara morrendo, ele me perdoa? E Abigail, vendo o irmão morrer, continuou querendo viver, segue com ele. Ele dizendo, Estevão, que Abigail seguisse é lindo, lindo demais, é um dos livros mais lindos da literatura, não espiritualista e espiritualista, que vocês incluam, do mundo. Eu recomendo que vocês leiam Paulo Estevam. É um livro magistral, que faz com que o seu psiquismo acesse as cumeâncias do nível do Cristo, que vocês atinjam um pouco a proposta do cristianismo, como ele se propôs na sua essência. E aí Saulo, para finalizar, ele vai naquela perseguição, vai ver Abigail, deixa Abigail orgulhosamente lá na estrada de Jope, quando ele, portanto, 8 meses depois, resolve visitar, ela está defiando com uma tosse, com um problema de ordem pulmonar, ele vai, conversa com ela, ela diz que aceitou o Cristo, porque Ananias foi quem converteu ela nos momentos de dor, que ele sumiu, ela encontrou em Jesus o consolo para sua alma, que nós temos o Espiritismo como consolador prometido também. E ali ela se converte ao cristianismo, ele fica indignado, ele depois vai para lá, para Jerusalém, e recebe a notícia que a mulher morria no dia seguinte. Ele volta a ver ela expirar, ela morre e ele fica raivoso. Mesmo com isso, vou perseguir Ananias. Sai atrás de Ananias, pede no Sinédrio que libere a lei que permita que até pena de morte, o Sinédrio, que são esses aqui, que são sepulcros caiados, muitos hipócritas, claro, com exceções. Aqui não vê uma crítica, a gente tem aí as sinagogas, pessoas de bem, judeus que trabalham pelo bem, não entendem que Jesus é o Messias, ok, ainda continuam presos na Torá, no Velho Testamento, mas isso não diz que desqualifica, porque temos espíritas também que não valem nada, católicos que não valem nada, então são seres humanos. Aqui não tem uma crítica à religião, por favor. Mas naquela época, muitos hipócritas ali dentro, vocês precisavam ver como voltava o apedrejamento de Estevão, a gente fica lendo assim, meu Deus, somos nós, é a nossa condição humana, do nosso primarismo revelado naquelas pessoas, por isso não há julgamento, não há condenação, há apenas um olhar para aquilo e dizer assim, ok. Porque quando você rechaça muito, com muita veemência, é o que você está escondendo daquilo que você traz no seu nível profundo, que você está querendo negar. Então, quando ali, portanto, aquilo acontece, aí Estevão vai à perseguição de Ananias no deserto para matar Ananias.
e é simplesmente visto. Jesus encontra com ele e diz: por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? Aí ele entra num movimento de catarse, no processo de conexão com a essência divina, e diz: meu Deus, eu não aguento mais esse Cristo, como quem diz assim: meu Deus, já Estevão foi o que foi, Abigail morreu amando ele, Pedro, os caras do caminho, fazendo só o bem, eu nesse orgulho, eu não tenho a paz que eles têm. E ali ele viu que aquilo ali trazia a paz que ele não tinha, mesmo com o doutor da lei, com o poder, com toda a arbitrariedade, ele não conseguiu o orgulho, a prepotência, que são as chagas da humanidade. E ele aí, no entanto, se ajoelha e diz assim: Jesus, o que queres que eu faça? E ele aí entrega-se diante do Cristo. E ele fala: vai, Saulo, vai. Entra em Damasco e lá darei as novas instruções. E ele entra em Damasco, ele tenta ir para a casa de Sadoc, que era um amigo dele também do Sinédrio, também um doutor da lei, que não acolhe ele, porque estava recebendo outros doutores lá. Ele vai para uma pousada de Judas, dorme ali, e no dia seguinte ele vai se desdobrando até que chega Ananias. Ananias chega até ele, que ele estava querendo perseguir, já era convertido ao Cristo, e Ananias que impõe as mãos sobre suas vistas, e ele volta a enxergar. E ele volta a enxergar e passa a ser aquele que vai defender o Cristo com toda a veemência, chamado apóstolo dos gentios em todo o Oriente e Ocidente. Foi Saulo que se transformou em Paulo, que levou a boa nova da forma que ele conseguia alcançar para todos aqueles que queriam ouvi-lo. E assim ele fez, passando por todos os martírios, as humilhações, tentou logo de imediato ir para o Sinédrio, para falar na tribuna, lá em Damasco, onde ele estava. Lá também tinha sinagogas, tinha as estruturas, né, onde eles faziam as defesas, e ele foi lá e pegou a palavra, pediu a Sadoc liberou: cuidado, você vai ser rechaçado. Todo mundo rechaçou, ficou louco, pirou, o doutor da lei pirou, todo mundo em cima dele: como é que está defendendo esse carpinteiro de Nazaré, rapaz? Aí ele vai, recua, aí Ananias fala: não faça isso, Saulo, vá primeiro para dentro, vá mergulhar as dores e os sofrimentos que muitos daqueles que nós passamos para conseguir falar de um lugar da experiência do vivido. E aí Saulo resolve ouvir a Ananias e entra no deserto, e vai para o seu deserto, que é o mergulho no mundo interno, o que Jesus fez 30 anos de reclusão, para 3 anos passar pelo que passou, difundindo a sua boa nova e morrendo no madeiro, mostrando que o amor é possível. Saulo queria fazer diferente, queria já saber que encontrou a verdade, já queria defender a verdade, indo para cima, querendo colocar o seu ponto de vista. Não, então ele vai mergulhar para dentro. Eu estou entrando no capítulo agora do tecelão, que ele vai exercer a função de tecelão, lá vai começar a trabalhar humildemente, vai ser apedrejado, cuspido, e por aí vai. Então esse é o périplo, a viagem do insondável do self, de si para si mesmo, o mergulho interior, que é a proposta para que nós possamos viver no mundo, contemplando os prazeres do mundo, mas não esquecendo do essencial, que é o espírito imortal que somos. E aí eu encerro com a passagem de Marcos, que vai dizer assim: os minutos de Deus, está no Reformador. E aqui eu finalizo, e com a oração no final, depois que eu leio isso. Me desculpe se eu falei de Saulo, se eu falei do Paulo Estevão, que é muito entusiasmante, e só assim vocês vão esquecer. Vocês vão ter pelo menos a vontade de ler a obra. Se vocês lerem essa obra, são 5 romances de Emmanuel que eu recomendo: Paulo Estevão, Renúncia, Há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. Passou no mundo e não leu esses 5 romances, realmente perdeu muita coisa nessa vida desse personagem que vocês estão vivendo. Eu recomendo que vocês tirem um tempo e leiam essas obras. São divisor de água na vida daqueles que lerem. Então, os minutos de Deus. Se é imperioso, falei também dele por isso, porque eu achei que tem muito a ver com César, os imperadores, o Sinédrio, os discípulos que se tornariam rabino, aqueles dos herodianos, e toda a proposta de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era cumprir o que tinha que ser cumprido, que Saulo tentou fazer, mas depois, encontrando Cristo, ele foi dar a Deus o que deveria ser dado a Deus, que era a sua vida em holocausto, a sua vida em sacrifício, para o serviço do bem, como Pedro fez e como os outros apóstolos fizeram, entregando sua vida ao Cristo e assim vivendo humildemente, pacientemente, naquilo que é a proposta do Evangelho da Boa Nova, que nos consola e nos traz a tão sonhada paz que todos nós procuramos em outros lugares que não vamos alcançar. E aí eu finalizo. Os minutos de Deus. Se é imperioso reconhecer a nossa obrigação de dar a César o que é de César, somos constrangidos a observar que a experiência material reclama excessivamente da criatura. O homem, quando integrado em suas funções habituais, é convidado a obrigações 1000 cada dia. Preocupações, ansiedades, exigências e ilusões obscurecem a visão da alma encarnada que, pouco a pouco, quase sempre, desce devagar
ao abismo largo da tristeza e do desencanto quando não dispõe dos recursos da fé. Foi Paulo que viveu o desencanto, porque não tinha fé. Isso, depois Saulo, que depois virou Paulo, e a fé inquebrantável levou ele aonde levou. Isso, contudo, acontece vulgarmente, porque raros são os homens que se lembram dos minutos de Deus no círculo das horas. Não nos esqueçamos de que o poder humano, seja qual for a sua origem, procede do Eterno Pai. E se é justo pagar os tributos que nos competem na esfera densa, quando nos envolvemos nos estudos carnais, quando aqui estamos mergulhados no personagem, ninguém está impedido de libertar-se em espírito a fim de procurar o Senhor e fluir-lhe a bondade infinita. Inicia a tua obra de autolibertação, meus irmãos, concedendo alguns instantes ao Criador em suas criaturas, que são aquelas que estão à nossa volta, e em suas edificações cada dia, distribuindo algo de ti mesmo em amor, em generosidade, em paz, cooperação, bom ânimo e alegria. E observarás que o espaço e o tempo do Senhor em tua vida crescerão gradativamente, exonerando-te de pesados impostos para com a experiência comum. Entrega a César o que a ele pertence, mas não ouvides as obrigações que nos ligam ao céu, porque assim nos adiantaremos para o alto, confiando os nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade, com trabalho espontâneo, a benefício dos nossos semelhantes em toda parte. Ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade que somente floresce e frutifica no santuário do coração. Consagremos, pois, a Deus os minutos de bondade e harmonia que devemos improvisar em seu nome em favor da comunidade, dentro da qual evoluímos na luta cotidiana, e o Senhor, em sua magnanimidade imensurável, nos entregará a eternidade com libertação imperecível. O Reformador, dezembro de 1953, Emmanuel. E assim, nos despedimos desse encontro com os corações repletos de alegria e de contentamento, e que nós outros, todos aqueles aqui, primeiro eu quem falo, e vós que nos ouvem, possamos seguir o Cristo como nosso referencial maior do exemplo que nos deu, amando-nos uns aos outros como ele nos amou, respeitando as leis humanas, dando a César o que é de César, mas não esquecendo de dar a Deus o que é de Deus. Muito obrigado e muita paz. Até uma próxima.